Muita paz, muita luz a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos Resgate Planetário. Essa atualização principal será dividida em duas partes. Essa primeira parte lida principalmente com os eventos que ocorreram ultimamente, especialmente nos planos não físicos e em torno também do planeta Terra. A segunda parte, publicada posteriormente, indicará os efeitos desses eventos no planeta e na sua população. É sempre importante notar que a luta principal da libertação do planeta não acontece no plano físico, embora, é claro, muitas coisas estejam acontecendo lá. As forças de não-luz e das trevas encarnaram fisicamente muito dos seus povos, que estão estabelecendo muitas coisas materialmente em movimento. A quimera é encarnada em corpos humanos, de draconianos, reptilianos e outras entidades também. Mas a principal delas está localizada nos planos não físicos. E isso também se aplica às forças de luz. Os pleiadianos, por exemplo, podem não aterrissar fisicamente, mas eles podem operar lá não fisicamente. A entrada, que se deu de grande energia no dia 11 de março foi um grande evento que ocorreu recentemente. E esse evento foi um grande confronto entre as forças da luz e a quimera, principalmente em um nível não físico. O resultado desse confronto causou uma ruptura na estrutura de comando, os Darks e os Onis, que ainda não pode ser discutidas em detalhes, mas vamos apenas dizer que certas ordens de cima não vêm mais tão facilmente de alto a baixo como antes. Mas este não foi o único choque entre as forças da luz e as forças das trevas que ocorreram ultimamente. Houve também uma grande limpeza dentro da grade, removendo as forças negativas que tinham a maior probabilidade de atuar na área oculta e recentemente causaram grandes problemas. Essas forças também contribuíram significativamente para a queda de Atlântida e já foram mencionadas outras vezes neste nosso canal. Também é interessante notar que, devido ao fato de que durante as últimas semanas que tem havido um enorme número de limpezas e operações das forças de luz em um nível não físico, fenômenos climáticos anormais, especialmente em conexão com os vórtices, ocorreram em torno e após o equinócio de março em alguns lugares energeticamente importantes na superfície da Terra. Como muitos já sabem, a raça central cósmica chegou e é observando o processo da libertação da Terra a curta distância. Mas isso não é tudo. As forças de luz deram permissão para introduzir outra raça que chegou recentemente à Terra para apoiar a libertação: os felinos. Os felinos são uma raça de alta consciência e de puro amor, de luz. No entanto, esses seres não devem ser subestimados, uma vez que eles também são uma raça guerreira de elite cósmica, cuja especialidade é caçar os escuros e os seus companheiros. Os felinos existem tanto em nível físico como também em nível não físico. Eles podem aparecer energeticamente na forma humana, mas podem se transformar em um gato selvagem a qualquer momento, por exemplo, na forma de uma pantera negra, quando eles mudam para o modo de batalha, pois indicado, como por exemplo em muitos filmes da Marvel que nós já vemos, embora, claro, com sérias distorções.
E a Marvel Filmes é severamente distorcida, né, pela cabala, mas é claro, expor algumas coisas, como por exemplo Capitão América, Super Soldado geneticamente modificado, Caveira Vermelha, entre outros filmes em que nós conhecemos e que sempre tem ali dentro deles, digamos que um fundo, né, de verdade, embora haja algumas distorções. Como a maioria dos produtos de Hollywood, esses filmes são cheios de simbolismo, ocultos, energias negativas, de lavagem cerebral. Então, se você realmente precisa assisti-lo, é melhor se proteger energeticamente, antes e depois, para se limpar, né, e se separar. Os felinos, eles podem entrar à grade não fisicamente para caçar os escuros. Eles se movem entre as planícies em forma selvagem e procuram por seres negativos, com seus sentidos extremamente bem desenvolvidos. Eles são absolutamente autoconfiantes e não sentem medo de forma alguma. Do ponto de vista deles, é um desperdício absoluto de tempo e energia temer qualquer coisa. E todo ser divino deve ser capaz de se defender contra qualquer tipo de negatividade. Os felinos são altamente espirituais, calmos, amorosos e também muito sexuais. Mas eles também sabem como se defender, bem como lidar também com os escuros, uma vez que eles detectam seres, né, negativos. Eles literalmente o caçam e o destroem, como os gatos selvagens fazem com as suas presas na natureza. Essa também é uma razão pela qual os arcontes têm muito medo deles. Então, há sempre alguém por aí que tem mais a oferecer do que você. Isso é especialmente verdade para os quimera e os arcontes. E isso é o que eles têm que se esconder atrás, muitas das vezes, dos Black Bombs. Os felinos também podem encarnar fisicamente na superfície da Terra. Pode-se reconhecê-los pelo fato de que eles gostam de roupas esportivas. As mulheres gostam de usar roupas apertadas. Eles fazem muito treinamento corporal. Talvez, né, também artes marciais, tanto homens quanto mulheres. Eles têm uma forte conexão com o Egito Antigo. A parte positiva disso, é claro, que uma das razões pelas quais tantos simbolismos de gatos naquela época. Aqui, um pequeno IP, né, do clique dos felinos, onde podemos ser confirmados pelas forças de luz, que especialmente os primeiros 4 minutos são muito preciosos. Além dos felinos, outros grupos positivos também chegaram, mas esses podem ser relatados em uma data posterior. Os escuros, eles também estão tentando emendar reforços do espaço, pois ainda existe alguns poderes residuais negativos escondidos. Alguns dos seus que o seguem, né, o seguirão e seguirão o seu chamado, mas isso não causará muitos problemas. Houve também, né, um terceiro confronto nos últimos dias, que é mais sobre as forças femininas negativas suprimindo a energia da deusa positiva na Terra. Mas isso será coberto pela parte 2 dessa atualização. Nós vamos apenas dizer isso, que tornou-se muito mais fácil para as forças de luz agora realizar certas operações na superfície da Terra. Também o número de revelações e a exposição de grupos físicos negativos aumenta cada vez mais, incluindo a nobreza negra. Também tornou-se muito mais seguro para a energia da deusa voltar à Terra e trazer uma cura urgentemente necessária para a humanidade. E as sementes estelares resgatados, prepará-los, né,
para o primeiro contato. E isso acontecerá também através de Kawins, da deusa, mais e mais sobre isso na segunda parte dessa grande atualização planetária, que será que nós falaremos sobre o retorno, né, das Marias ou das deusas. Então nós vamos terminar essa primeira parte com essa mensagem e continuando também, né, claro, que na última parte um terceiro confronto entre as forças da luz e das trevas nos planos não físicos foi relatado. Um expurgo de entidades femininas negativas que também causou muitos problemas no passado. Essas entidades eram demônios femininos e seres parecidos com o diabo, que existiam em grandes legiões nas planícies etéreas, estavam parcialmente usando avatares físicos reais para o seu trabalho, especialmente nas seguintes áreas como a África, Índia, Alemanha, Ásia, mas especialmente na Tailândia e também Washington, em várias bases subaquáticas no Pacífico. Essas demônias, né, femininas podiam sentir a energia da deusa e tornaram a vida das sacerdotisas da deusa encarnada muito difícil no passado, uma vez que esse agrupamento negativo também foi neutralizado pelas forças de luz. Agora é seguro o suficiente para as deusas retornarem à Terra, a fim de formar um centro de luz e de cura na superfície, mas que mais tarde se tornarão as chamadas Ilhas de Luz. Qual um primeiro contato pode ocorrer? O retorno das deusas ocorrerá através dos Hauswinks e em várias bases pleiadianas na superfície servirão como portais. A Confederação Galáctica pode não realizar aterrissagens físicas com suas naves na Terra até agora, mas eles já colocaram grandes números de sua equipe na Terra, na superfície da Terra, através de Howrins. Essas tripulações de Terra estão vivendo despercebidas e parcialmente totalmente conscientes entre a população nos chamados QGs ou, né, Salfrides, e que estão sob a proteção espacial das forças de luz. Alguns desses QGs servem como portais da deusa, através dos quais várias deusas etéreas dos outros universos, até mesmo os dos próprios cosmos das deusas, entrarão na grade da Terra. Essas deusas têm um conhecimento e estão familiarizadas com técnicas de cura que antes não eram conhecidas na Terra. Uma vez chegados, elas assumirão o avatar de várias mulheres da Terra, que foram extremamente traumatizadas pela quarentena da Terra e precisavam urgentemente se curar. Pelo que isso está, né, de acordo com os seus eus superiores. As almas dessas mulheres deixarão os corpos e serão trazidas pelas forças de luz para locais especiais de cura, longe da Terra, enquanto as deusas recém-chegadas assumem o avatar para trabalhar fisicamente na superfície. Esses transportes já estão acontecendo há algum tempo. No início, as mulheres afetadas podem sofrer vários agravos emocionais, como dor, cãibras, né? E sensação de perda de memória e conexão com as pessoas da Terra e as profissões da Terra. Os sintomas físicos podem ser doenças e perda de apetite, por exemplo, né? Algumas mulheres sentirão que é hora de partir como uma espécie de morte física, mas não é uma morte mesmo, de verdade. É uma sensação, na verdade é uma ascensão, uma libertação. E como mencionado anteriormente, assim em concordância com o eu superior de cada uma.
O Avatar, ele será então tomado por uma deusa, e isso acontecerá especialmente dentro de vários países subtropicais, aonde os corpos já preparados estão sendo, né, dia a dia preparando também. Essas deusas vieram aos templos juntamente com vários companheiros masculinos encarnados ou encaminhados como sementes estelares, que servirão como guardas e ajudantes. Algumas dessas mulheres já trabalharam como curandeiras antes. Vão alugar casas nessa área e talvez já até estejam morando lá, em pequenas comunidades. Essas deusas são mulheres gentis, calmas, pacíficas, amorosas e belas, que não podem voltar ao mundo normal da Terra, e também evitam as grandes cidades, as grandes metrópoles. Eles são seres muito gentis que sabem exatamente o que querem e rompem o estresse e a pressão do tempo em que o resto da população da Terra parece estar preso. Eles trarão amor e viverão uma vida natural e relaxada. Eles andarão descalços a maior parte do tempo, criarão templos de cura, moldarão a sua vida cotidiana de forma cerimoniosa e amorosa. Se eles trabalham, então, como curandeiros, professores tântricos, massagistas, entre outras profissões, eles vão ensinar e curar dentro dos templos que eles mesmos irão construir com seus guardas. Isso é que as forças da luz chamam de retorno das deusas e Marias. As Marias, por sua vez, pertencem a uma corporação especial de mulheres curadoras, subordinada a ninguém menos que a Mãe Maria de Deus. Elas também entrarão na superfície da Terra para curar as sementes estelares, que estão traumatizadas pelos milênios de lutas dentro da quarentena negra ao redor da Terra. Marias são extremamente empáticas e podem sentir as emoções ao seu redor. Eles são capazes de diferenciá-lo entre eles e entendem que essas emoções não são deles. Marias são tão poderosas que são capazes de extrair emoções negativas de corpos, objetos, casas e até mesmo cidades inteiras, para que possam promover uma cura muito necessária. Isso também criará as chamadas ilhas de luz, as bolhas de luz na superfície, em que a fonte divina agirá e protegerá enquanto o sistema matriz ao redor se desentregará, né? Essa é uma operação extremamente importante das forças de luz. 30 deusas extremamente fortes, Marias, já estão desembarcando, incluindo 4 deusas principais, né, chamados de Maia, Amber, Sofia e Rose, que vieram atrás de um portal no Atlântico. E isso foi apenas a pequena vanguarda. Durante os próximos meses, ou os outros 30.000, pousarão principalmente por Hauskin novamente. Talvez as primeiras almas gêmeas entrarão na grade agora, porque a situação se tornou muito mais segura, embora ainda alguns possam chegar a ter também alguns ataques, porque o planeta está mais adiante de um estágio de limpeza e alguns negativos, agrupamentos, né, de negativos ainda estão se arrastando por alguns cantos aqui e ali. O retorno e a reunificação das almas gêmeas é importante de duas maneiras. Primeiro, ambas as partes geralmente ainda precisam limpar os traumas e a dor primitiva do tempo Atlântida, causada pela invasão das trevas naquela época, onde as almas gêmeas encarnadas, aquele tempo, foi separado e principalmente sacrificado e assassinado também. Sem o esclarecimento desses traumas, nenhuma ascensão da alma é possível.
Em segundo lugar, também é hora das almas gêmeas fazerem o Tantra físico para transferir as energias resultantes para a respectiva região na superfície. E isso acelerará o processo de cura e ascensão do planeta de uma forma gigantesca. A cura das sementes estelares encarnadas na Terra também desempenha um papel importante. Algumas das sementes estelares da superfície estão desgastadas pelas incontáveis encarnações na Terra, a tal ponto de que o seu estado atual será impossível para elas serem fisicamente capturadas pela Confederação Galáctica ou naves pleiadianas e serem retiradas da rede. Todos eles precisam de uma cura intensiva primeiro, né? Especialmente em um nível não físico. Muitos sementes estelares não estão nem mesmo rudimentariamente conscientes de que eles realizaram aqui na Terra, e muito menos o número de operações não físicas das forças de luz em que estiveram envolvidos e ainda estão envolvidos, especialmente à noite enquanto seu avatar está descansando. Existem incontáveis sementes estelares na superfície que já estão bem despertas e que também estão envolvidas na libertação do planeta durante a vida cotidiana, mesmo que apenas nas redes sociais, e que levam uma vida dupla, etérea, à noite e sem o seu conhecimento, porque essas sementes estelares deixam o corpo durante a noite e participam das mais diversas operações das forças de luz nas planícies não físicas do planeta. Algumas dessas também em cooperação com as forças positivas abaixado, né, da superfície da Terra. Eles vão para as naves da Confederação à noite, fazem relatórios e eles se juntam em reuniões subterrâneas, ou também estão envolvidos em batalhas diretas contra os escuros e a quimera. E na manhã seguinte eles acordam e não conseguem se lembrar de nada, ou então apenas fragmentados e confusos, porque as forças de luz bloquearam as memórias para que a sua própria proteção, o que também é concordado, né, com os eu superiores desses seres, dessas sementes estelares aqui na Terra. E por isso, muitas sementes estelares sentem-se extremamente cansados pela manhã, apesar do sono suficiente, porque a parte dos ataques, eles estão realizando grandes missões à noite. Com as energias crescentes na Terra, cada vez mais memórias são desbloqueadas a esse respeito. Algumas sementes estelares já estão total ou quase totalmente conscientes de suas atividades, especialmente aquelas nos QGs mencionados, né, acima. No entanto, essas sementes estelares também estão em necessidade urgente de cura, já que foram muito desgastados por essas batalhas, e a Confederação Galáctica só recentemente tem sido capaz de realmente ajudar os trabalhadores da luz intensivamente. Por exemplo, muitas sementes estelares foram energeticamente feridas nas batalhas contra a Quimera, chamuscadas por suas armas exóticas semelhantes a laser, de modo que a alma realmente mostra sinais de queimaduras. Além disso, os Quimeran colocaram implantes negativos, eletrodos energéticos para a perturbação, montes de anomalia, bem como seres parecidos com aranhas e dispositivos de escuta em muitas sementes estelares, como é mostrado, por exemplo, no filme, né, Matrix. Só que, na realidade, isso está acontecendo a nível não físico, de modo que sofrem de várias queixas físicas, para as quais parece não haver explicação, pois geralmente não se encontra causa durante os exames médicos. O segundo problema é que os
Quimera também implantaram múltiplas bombas diretamente nos corpos etéreos de algumas sementes estelares, por exemplo, perto do córtex da Kundalini. E seriam desencadeadas, né, imediatamente, assim como uma pick-up física das naves da Confederação Galáctica ocorresse e literalmente rasgariam a alma das receptivas sementes estelares separadamente. Portanto, a princípio, essas coisas devem ser removidas, não fisicamente, antes que uma coleta física pode ser, né, considerada. As duas maneiras de fazer isso. Os navios de cura da Confederação Galáctica estão estacionando em torno da Terra. As sementes estelares podem entrar na meditação ou imaginar enquanto adormecem, que viajam ou são levados energeticamente para as naves de cura do comando pleiadiano. Existem aparelhos parecidos com tubos prontos para serem empurrados. Sementes, a termografia, né, computadorizada, muito comum. Com a ajuda desses aparatos, eles podem examinar e são capazes de encontrar qualquer tipo de anomalia, implante, ferida. Então eles irão remover e curar você durante uma operação energética. Os pleiadianos têm os seus propósitos, os seus próprios programas de cálculo para isso, que são capazes de determinar exatamente quanta anomalia ainda está no corpo e quanto levará até que 100% seja neutralizado, o que geralmente acontece muito rapidamente. Além disso, muitas coisas ocultas podem ser removidas sem nenhum problema. A segunda possibilidade seria ir a templos de cura das deusas Mares, já mencionados, né? Também durante uma meditação ou durante a noite, em dimensões mais altas. As Marias têm os seus próprios centros de curas energéticos, verdadeiras clínicas, onde elas servem como enfermeiras, né, para fornecer os primeiros socorros aos soldados de frente da batalha que vem da Terra, em um hospital de guerra não físico, por assim dizer. Dentro desses centros de cura, as sementes estelares elas podem se depositar, né, nas mesas de cura cristalina e descrever todas as suas queixas físicas, sintomas e os problemas psicológicos para as Marias. Como os pleiadianos, eles imediatamente começarão a detectar anomalias, removendo tudo o que é negativo do corpo etéreo, incluindo entidades de aranha negativas, se houver alguma. Todos esses itens negativos são geralmente levados imediatamente para o Sol central, onde são finalmente dissolvidos. Às vezes, o comando Astar aparecerá por si só para apoiar o procedimento, porque muitos guerreiros de semente estelar estão trabalhando em nome do AC. E isso é um tipo de cura que só se tornou possível desde recentemente. E é claro que eles não decepcionam seu povo. As próprias Marias geralmente trabalham muito com os cristais de cura, que serão energeticamente colocados no corpo para dar uma informação da cura às células. Além disso, você pode pedir a elas que lhe deem poções de curas energéticas que apoiarão esse processo. As sementes estelares podem visitar esses centros de cura quantas vezes quiserem, mesmo em várias vezes durante o dia. Muitas sementes estelares precisarão de várias sessões de cura para voltar ao seu caminho certo. E o início, os sintomas podem até piorar, o que é normal,
porque eles têm muita dor em vidas antigas. No entanto, isso melhorará com o tempo e os sintomas acabarão por desaparecer completamente em algum momento. Talvez até mesmo antes do contato físico real com as forças de luz. Nada disso é uma piada, uma fantasia. As naves e também os centros de cura das Marias são realmente existentes e um pode ser trazido até lá, não fisicamente, para se tornar puro e inteiramente novo. É simplesmente experiente. A Confederação Galáctica também explicitamente aconselha a usar esses métodos de cura, porque para o primeiro contato, todos os implantes negativos e feridas, traumas, que têm de ser curados até certo ponto, porque de outro modo não seria possível suportar as energias de alta vibração da quarentena, seja nas naves ou nas civilizações separatistas sobre a Terra. Para as viagens, as naves ou centros marianos, pode-se imaginar um portal energético branco, através do qual se pode viajar com segurança e passar despercebido para os ditos lugares lá. E para trás, basta instalar esse portal sobre o seu lugar de meditação, ou sobre a sua cama durante a noite, se desejar. Você também pode chamar os pleiadianos ou os felinos para te proteger energeticamente durante esse transporte. Então, muita paz, muita luz a cada um de vocês. Meu nome é Ariel Espíndola e que nós possamos continuar juntos nessa modificação planetária.